Hello, friends! Gente, essa noite eu compartilhei lá no meu Facebook, vou falar aqui pra vocês, ontem um vídeo do Pyong Lee, que é um garoto que faz hipnose. E eu já assisti muitos vídeos dele hipnotizando os famosos, na rua, as pessoas que até os petistas viraram bolsonaristas, umas coisas assim muito loucas, e ele explica de uma forma muito cética o que rola, né, com a hipnose, o inconsciente e tal. E ele fez alguns vídeos sobre como controlar os sonhos, né, e aí ele dá uma espécie de meditação para você antes de dormir, para te induzir a uma auto-hipnose e aí você conseguir sair do corpo. Ele não usa esses termos, né, mas ele diz para você controlar a sua experiência no sonho, você controlar o seu sonho. Então, eu acho que é válido, gente, a gente ter essas informações, porque a ciência também explica muita coisa, né? Então, ele é mais assim, ele é mais científico. Então, fica aí a dica, ele dá várias dicas legais de como você acordar dentro do sonho. Ok, aí a gente vai testando, né, gente? Aí ontem eu fiz auto-hipnose com ele antes de dormir, mas eu já tenho essa coisa de acordar lá no sonho, de lembrar dos sonhos, é tudo muito agitado, eu capturo muitas coisas e acordo no meio da noite durante o sonho para interpretar e durmo de novo, então isso é natural meu, já faço isso há muitos anos, então tranquilo, é como se fosse uma facilidade. Agora eu acho que todo mundo tem, né, uns mais e uns menos. Isso é um tipo de mediunidade que todo mundo tem, mesmo. É a possibilidade de sair do corpo. Então é uma questão de treinamento e que não vire uma obsessão. Porque aí também não é legal, porque você fica nervoso, você cria uma atmosfera ruim do radicalismo, tá? Mas essa noite eu tive algumas experiências e agora eu estava assistindo o vídeo do Saulo Calderon, que eu tenho acompanhado ele esses dias que eu estou de férias. E ele estava dizendo no vídeo de hoje que, pela visão dele, a gente recebe testes dos nossos próprios mentores, né? Algo para testar, por exemplo, nossos valores, o que a gente está de fato construindo moralmente. Então a gente entra em alguns testes lá. E aí são testes variados. E isso acaba reforçando os nossos aprendizados, porque às vezes a gente passa nos testes e na maioria das vezes a gente não passa nos testes, mas a gente lembra dos sonhos, do teste no sonho. Então a gente interpretando e tendo a clareza de que a gente não passou, fica fácil da gente ver, bom, eu preciso melhorar aqui, né? Bom. E aí ele falou do teste da raiva, né? Gente, eu falo pra vocês direto, o meu inconsciente tem muita raiva ainda, né, de vidas passadas, né, que são vidas que a gente acha que a gente está injustiçado, que a gente está sendo injustiçado, que a gente é vítima, e são coisas muito sérias que a gente acaba vivendo, e até de fato são pisadas de bola das outras pessoas que estão muito inconscientes, e a gente acaba desencarnando com a sensação de que, puta merda, a vida, se eu não me defender, quem é que vai me defender? Né? Então a gente morre com aquela sensação de injustiça. Fui injustiçado e então estou sempre numa guerra para fazer justiça. Então é claro que a gente vai ter que aprender a sair disso e tal, e que é o que já está acontecendo comigo. Então eu já estou num caminho legal nessa parte. Mas obviamente eu acho que os meus testes são pela raiva, né, nos sonhos, porque essa noite eu briguei muito. Essa noite, cara, eu fui parar num ônibus lotado, não tinha como se mexer no ônibus, era muita gente dentro do ônibus. Tava eu e meu marido dentro do ônibus, indo com um monte de mala pro aeroporto. Vamos lá, que eu falando pra vocês, de repente vou também achar uma interpretação legal pra mim. Vocês sabem que fazer terapia é rapidinho, né, gente? A gente não consegue falar tudo na sessão, então eu uso aqui pra também me ajudar. E aí, a gente tava cheio de mala, cara. Quando que eu ia pegar um ônibus lotado? Eu nem pego ônibus mais hoje em dia, eu nem gosto de pegar ônibus. Eu passo mal em metrô, eu tenho essas coisas, sabe? Tem que ficar muito focada, com a energia muito focada pra entrar num lugar assim. E aí,
Cara, eu tenho que ter muita coragem pra falar isso aqui, gente, mas vou falar porque eu tenho certeza que vocês vivem coisas muito piores. Do nada, cara, eu tava de vestido, alguém colocou a mão, o dedo lá nas minhas regiões íntimas. E ficou com o dedo lá, cara. E eu não conseguia me mexer. E eu falei assim, caraca, nem quem é o filho da puta que tá botando a mão em mim? Mas eu, ao mesmo tempo, eu não podia falar, tinha muita gente que eu não queria também me expor. E eu fiquei tentando aqui, ó, olhar aqui que tava, porra, tentando achar a pessoa. E aí o ônibus parou e um monte de gente desceu, então ficou mais vazio. E aí eu consegui tirar a mão do cara, né, de dentro de mim e olhei, ele tava sentadão ali, cara. Ele nem saiu, nem fez questão de fingir que não era ele. Aí eu olhei pra ele e tava sentado, que era a primeira poltrona do lado do motorista, sozinho, olhando pra mim e rindo. Aí eu falei assim, ei, que é isso, cara? Onde é que você acha que a gente tá? O que você acha que você tá fazendo? Aí ele assim... Aí eu falei pro meu marido, olha aqui, ele fez isso, isso e isso. Aí meu marido também não fez nada, né? Eu falei, cara, que absurdo. Eu comecei a bater nele, no que tava sentado. Mas eu sou assim, ó. Em sonho, eu não sou de bater, sabe? Eu não sei bater, não sei bater. Não sei bater, assim, literalmente, fisicamente, sabe? Então saíam uns soquinhos assim, ó. Eu achando que tava batendo pra caramba. Mas eu sabia, eu olhava pro meu marido e falava assim, cara, eu não sei bater. Ele tá rindo da minha cara. Não sei o quê. Bom. Resumindo, no final, ele falou assim, ele olhou pra mim e falou assim, te vejo dentro do seu sonho, hein? Aí o que aconteceu? Pimba, mudei de faixa. Mudei pra outro lugar. Porque ele me deu a deixa de que eu tava dormindo. Ali eu entendi que eu tava dormindo, porque eu pensei assim, ué, eu tô sonhando? Por que tá falando isso? Aí eu me liguei, nossa, eu tô sonhando, entendeu? E foi rápido, mudou a faixa. Mas vejam bem, cara, os testes que a gente tem, né? Não sei se eu consigo interpretar muito, não, agora, assim, em termos psicológicos. Uma invasão sem eu conseguir me defender, né? Uma invasão física, sem eu conseguir me defender. Isso é algo que, de fato, sabe, eu acho que todo mundo tem que ficar atento a isso. Cada encarnação que a gente entra com alguns pontos fracos, mesmo, que ali, tocou ali, você tem uma grande chance de se perder, porque emocionalmente, e aí, pum, você perde tudo, né, porque você perde o controle. Perdendo o controle das emoções, você perdeu o controle de tudo. Então, a gente precisa identificar, por isso que eu gosto de acessar a vida passada. Para mim, particularmente, ajuda na expansão da minha consciência, porque várias vidas no mesmo padrão, eu já entendo sinal vermelho. Então, quando vem um gatilho naquele padrão, eu já tenho que ficar ligado. Ó, aqui eu entrei digamos assim, num terreno minado, né? E quando eu sinto que estão me invadindo o espaço, ou estão querendo que eu faça alguma coisa, ou me obrigando a fazer, ou não me respeitando assim no meu quadrado, eu sempre reagi, né? Quando eu estava na inconsciência, eu sempre reagi. E nesse sonho, fato que o que você tem de mais íntimo são as suas partes íntimas, né? Tanto é que o Pyong Lee, ele faz uma hipnose pública numa rua, né? Ele junta uma galera que topa ser hipnotizado, aí ele faz a hipnose e numa das hipnoses ele dá o comando da pessoa se ver nua, né? Ou ver todo mundo nu e tal. E a pessoa vê todo mundo nu. E a maior parte das pessoas se sente envergonhada de estar nu, não lida bem com o nu, né? E isso é normal, isso é cultural, isso tudo bem, não estou entrando em julgamento. Mas é o que há de mais íntimo pra gente, é isso que eu quero dizer, entendeu? Assim, tanto é que as mulheres que vão entrar em parto, eu já
já estou, né, nessa... Às vezes eu converso com as pessoas, estou nessa busca de entender o parto. As mulheres, elas precisam abrir mão, assim, elas vão se abrir, né? Elas vão ali estar expostas, inclusive é normal você fazer cocô durante o parto, né? Por conta da força, se você não teve tempo, não conseguiu fazer aquela, esqueci o nome daquele negócio que suga, esqueci mesmo, tá na ponta da língua. Enfim, precisa desse trabalho íntimo. Ou seja, precisa de um trabalho, porque a gente é o que é mais íntimo nosso, de fato. Então, muitas pessoas não se soltam no sexo por conta dessa vergonha, né, da intimidade, tem medo da intimidade. Tem gente que se solta muito por defesa também, né, porque, na verdade, quer provar para si mesmo ou para o outro que é alguém interessante, não sei o quê. Então, gente, nesse sonho eu acho que eu iria por aí e pensaria, olha, um dos meus pontos fracos nessa encarnação é me sentir invadida. E aí, o que esse cara fez? Me invadiu completamente, eu não tinha nenhum espaço para me defender. Estavam todas as pessoas sem como levantar um braço, não tinha nem como se mexer mesmo, literalmente. E o meu marido, né, porque... Quando a gente se conheceu, a gente teve vários momentos que eu falei aqui nesse canal. A gente foi morar junto logo de cara, né? E a gente viveu algumas experiências aqui muito impactantes para o relacionamento, que foram logo de início muito testes de fogo, assim. E a gente passou por eles, né? Graças a Deus. E um dos testes foi essa paciência que ele tem. Ele é um cara muito brando, ele é muito calmo. Eu falo pra vocês, dá até vontade de chorar. Ele tem algo muito diferente de tudo que a gente já viu. E eu era tão reativa, tão raivosa, impregnada, né, com essa coisa, ainda tinha mediunidade desequilibrada, então vivia pra guerra, né? E fui acostumada com a minha mãe assim também, muito bélica, muito... sabe, com rompantes. Então, para mim, é um terreno muito familiar, né? E ele é o extremo oposto, você pode esquecer. Ele não vai entrar em nenhum tipo de guerra, em nenhum tipo de discussão, inclusive, sabe? Ele vai continuar na lógica e não vou entrar. Se você quiser conversar dentro de uma lógica, a gente conversa, senão não posso entrar aí. Então, ele naturalmente faz isso, entendeu? Então a gente teve um vizinho que era extremamente... foi um reencontro kármico mesmo, que eu já acessei, né, em vidas passadas com ele. E ele continua na mesma frequência de vingança, de morte, de não sei o que. Ele só não mata. Se deixasse, ele mataria. Mas ele entende hoje que não pode matar, né? Mas ele faz várias outras coisas atrás que podem levar uma pessoa à morte, à loucura e tal, né? Eu não vou entrar em detalhes para não... já me libertei dessa... Graças a Deus, dessa página, nessa vida. E teve uma vez que esse vizinho falou pra ele assim... Pra mim, né? Cadê o seu marido bundão? Esse cara que não sei o quê. Cara, e meu marido tava ouvindo, entendeu? E teve um dia, acho que foi na mesma discussão, e eu ia, que bondão, não sei o que, olha pra você, e eu tenho pena das tuas filhas, e elas vão crescer, que são mulheres, vai ver como é que elas vão te tratar, como é que vai ser, elas vão enxergar isso tudo que tu tá fazendo. Eu entrava, né? E claro que ele se emputecia ainda mais, né, cara? Óbvio, hoje eu olho pra trás e falo, puta merda, é aquilo. A gente se sentia mais forte fazendo isso. O ego se sentia mais forte. Era como se estivesse vencendo uma batalha, acabando com o outro, entendeu? E pra mim, sempre foi muito rápido fazer argumentação e olhar e captar ali o fraco da pessoa e pegar no fraco da pessoa, e é isso, entendeu? Só que aí são duas pessoas de personalidade muito forte, de vingança, então a gente ficava nessa. Eu menos que ele, né? Muito menos que ele, mas eu entrava. Então, eu chegava a brigar com o meu marido, eu chegava a falar, a gente vai terminar, não vai dar. Porque como pode você não se defender e você não me defender? Entendeu? Um cara desse só respeita homem.
Ele é um machista, então ele precisa de um homem falando com ele. E se eu entro com essa energia de homem, você fica com a energia de mulher. E a gente fica em desequilíbrio no relacionamento, né? Isso a gente brigou várias vezes e os caras pegavam nisso, né? Porque ele mexia com magia e tal, então a gente vivia obsediado muito fortemente ali. E, claro, ficava no ciclo, porque pegava porque eu tinha ressonância, e era isso, né? Até que chegou um dia que eu fui desarmando, né? Em desequilíbrio ainda, mas fui desarmando, forçada, né? A vida me forçou a desarmar, porque o meu objetivo de alma é desarmar. É como se nessa encarnação eu viesse assim, Daphne, não dá mais pra você ser vencida pela raiva. Não dá mais pra você se sentir vítima, injustiçada. Não dá mais. Nessa encarnação não vai dar mais. Vai precisar, o universo vai te dar a oportunidade de você sair disso. E como é que ele dá a oportunidade para sair disso? Botando essas pessoas no caminho, né? Então eu tive que desarmar, porque o cara nunca ia desistir. Era como se a vida dele fosse isso agora. Então esse é o meu foco. Eu vou acabar com a vida dela. Então eu tinha vida. Ele não tinha nada. Ele não tinha nem onde cair morto. Nada. Nada. Dinheiro, não tinha nada. E aí, conforme eu fui desarmando, a minha vida foi melhorando. E como num passe de mágica, eu consegui sair de lá. Deu tudo certo. E as coisas começaram a abrir. Entendeu? Mas eu precisei perder tudo. E fiquei muito obsediada, muito. Até que eu fui fazendo terapia, fui trabalhando na mediunidade, as entidades foram me falando, né, que tem que ter piedade, tem que ter o perdão, tem que ter não sei o quê. E eu pensava, como, cara? Como é que eu vou ter isso? Um cara que tá querendo me matar? Não consigo, não vai dar, não vai ser nessa encarnação. Não vai. Então, enquanto eu continuava nessa posição de briga, era a briga que o universo ia me dar. Só que aí eu fui fazendo regressão, fui fazendo apometria e a coisa foi limpando e eu fui deixando de ter aquelas reações. Foi algo assim até bastante impressionante, porque eu me joguei de cabeça, porque eu entendi isso. E eu tinha raiva do meu marido porque ele era calmo. Olha o nível. Naquela época eu não chegava a acreditar que podia existir uma pessoa assim. Não tô idolatrando ele não, tá? Porque ele tem muitos defeitos. Eu vejo tudo, não tô numa posição de idealizar ninguém. Mas nesse sentido, puta merda. Assim, foi um professor, sabe? De calmaria. E era exatamente o professor que eu precisava naquele momento. E aquilo me irritava profundamente, que eu não conseguia enxergar. Então, eu acho que os testes que eu posso ter, assim, no astral, são testes de raiva ainda, de invasão, porque esse vizinho morava no mesmo lugar que eu, então a gente é uma invasão, né? Ele chegava a invadir o meu espaço físico da minha casa, entendeu? Ele já chegou a entrar na minha casa, então assim, eu me desequilibrava de uma tal forma que era um absurdo, assim. Não precisava de tanto, bastava botar ele pra fora. Não, saia daqui, aqui você não entra, que isso? Vou chamar a polícia. Pronto, era só continuar nesse nível, né? Mas ele não entendia nem esse nível, então foi como se eu tivesse tentado de tudo com ele, ele me desequilibrava demais, muito. Foi um puta teste de fogo mesmo. E hoje eu chego ao ponto de poder agradecer ele. Eu não conseguiria, talvez, estar em contato com ele, até porque eu sei que ele não mudou de frequência. E ele me dá arrepios internos. Eu chegava a sentir medo dele me matar, sabe? Dentro de casa, quando eu ficava sozinha. Então, não era um medo daqui esse, tá? Podia ser a vontade dele, os obsessores que andam com ele, e vidas passadas onde ele já matou minha família inteira, entendeu? Da época. Sendo um grande mago, um grande feiticeiro. E eu acho que o encontro com ele me ajudou a desarmar muito. Hoje eu tenho bastante controle, né, dos meus impulsos.
Mas nesse teste astral hoje, eu achei um absurdo, assim, eu achei um absurdo. Eu achei um absurdo meu marido ter ficado quieto, eu achei um absurdo o cara, fui pra cima do cara, quer dizer, me perdi nas emoções, porque ele me invadiu profundamente no que há de mais sagrado no corpo, né, de uma mulher. Um homem não pode invadir o corpo de uma mulher assim, não tem, sabe, assim, não pode. E o outro sonho, mas só para, né, compartilhar com vocês o relato mesmo. O outro sonho que eu tive foi, eu tava numa festa, esqueci o nome dela, aquela loirinha que fez Friends, que é Jennifer. Jennifer. Cara, Jennifer. Bom, eu não lembro. É a Miss Strong. Não sei. Ela tava nesse sonho. A gente tava numa espécie de um jantar, festa, assim, no meio da natureza. E aí meu pai tava lá e eu tava preparando o prato do meu pai para ele comer, para ele se alimentar, para ele ficar bem. E tinha uns outros homens ali, uns caras sentados e tal. Eu olho para um deles, ele tá sentado muito agitado, com o corpo literalmente muito agitado. O corpo, sabe? E começou a se bater, assim, a perna a sacudir, o ombro e a mão não conseguia ficar parada. Começou a fazer assim com a cabeça. E eu comecei a perceber que tinha um negócio estranho, né? Quando eu olhei, meu pai tava do mesmo jeito. Aí eu falei, putz, tem alguma coisa errada aqui. E eu sabia, bom, agora eu já sei que eles tomaram droga, né? Tinham que ter tomado um êxtase, alguma coisa assim, que eles estavam... Aí começaram a ficar muito eufóricos, muito felizes. E começaram a pular. E eu falava assim, porra, pai, você não podia ter tomado, cara. Esse negócio, você não tem nem idade mais pra isso, vai morrer do coração. Tem que se alimentar, tem que comer. O que é isso? E ele foi embora, pulando saltitante lá pro outro lado da natureza pra curtir a droguinha. E eu fiquei sem o meu pai ali naquele momento que era tão importante. E meu marido, ele estava ali no ambiente também, mas ele não estava comigo, ele estava meio longe, assim, a gente não se encontrava. E tinha a Jennifer, que ela era ela mesma, famosa ali na festa, e a gente era meio amiga, assim, a gente estava meio junto, mas também não tava. Eu tava presente, mas eu não tava ali, pra mim acabou, murchei, sabe? E eu acho que isso aí foi um resgate também de coisas minhas, sabe? Porque meu pai teve uma época que vacilou, assim, sabe, com essas coisas. Não que eu entre em julgamento, mas ele deu umas vaciladas aí quando ele se separou da minha mãe, saiu. É o que eu falo pra vocês, quando a pessoa sai das testemunhas de Jeová, elas entram em conflito, sabe? Não tem por onde fugir. Ou elas entraram numa religião fanática para poder se conter dos impulsos muito fortes delas. E quando elas saem, aquilo retorna, porque foi apenas reprimido, não foi tratado, não foi visto, né? Então ele viveu uma época assim, e embora eu gostasse, não era coerente. Eu já sabia que era uma hipocrisia. Quer dizer, na minha cabeça, quem tinha o direito de ser daquele jeito era eu. Ele não, ele devia estar de outro jeito, né? Os filhos que julgam os pais, né? A gente acaba julgando. Enfim, e aí eu acho que isso foi um resgate, sabe? Dessa época. E como eu tenho, assim, uma vontade de cuidar hoje, de dar um... estamos juntos, né? Eu sou filha hoje eu sou filha, sou pequena. Você é grande, você já vai chegar numa idade que vai precisar de auxílio, então estamos juntos aqui, deixa eu cuidar de você. Mas você tá numa outra fase, quer dizer, num outro momento, a gente não tá encaixando. E isso é real hoje, eu e ele. A
gente não tá encaixado, assim, e não precisa estar, não é necessário. Mas eu tô numa fase e ele tá em outra, no sentido ele voltou a ser testemunha de Jeová agora, então ele só fala em Jeová. E claramente que ele acha que eu tô num caminho que não é um bom caminho. Então, acho que no sonho deu uma invertida, né? Talvez ele tenha me mostrado uma realidade, certo? Eu numa vida mais responsável e ele numa vida mais irresponsável, mas mascaradamente a coisa parece outra, né, pra ele. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando, mas como ele voltou a ser testemunha de Jeová, acaba que coloca a maquiagem, né, ali. Então, na verdade, o inconsciente pode ter sido manifestado ali naquele sonho mesmo. E legal, porque eu me considero já em condições realmente de cuidar. Eu poderia cuidar de uma pessoa, eu poderia cuidar do meu pai, eu poderia cuidar de um filho, eu poderia cuidar, claro, já cuido de tantas pessoas, né? Já cuido de mim, o ponto é esse, eu já cuido de mim ao ponto de olhar e ver que essas coisas não valem a pena, sabe? São coisas do mundo, são ilusões que vão imediatamente te fazer sentir com prazer, bem e tal, e rapidamente a coisa vai se virar contra você, e isso pra mim tá claro, pela minha própria experiência, mas tem gente que ainda precisa passar pela experiência pra aprender, pra aquilo integrar, sabe? Você não precisar mais disso nas próximas encarnações. E uma sensação nesse sonho de não estou pertencendo aqui, sabe? Tem a Jennifer, tem meu marido, mas a gente não tá... Eu tava, mas não tava com ninguém, entendeu? Então, isso pra mim também é algo que vim trabalhar na encarnação. Essa coisa do... Não me encaixo em lugar nenhum, entendeu? Vou ali, fico ali, ok, estamos juntos, vou pá, pum, saí, não vai dar pra ficar muito tempo. Vou ali, pá, não dá. Então, essa sensação que eu tinha no sonho, eu tava lá, comia, eu tava lá, mas não estava lá. Não tinha uma ligação com ninguém, entendeu? Então, talvez esteja falando da minha dificuldade, né, relacional, uma dificuldade... Não sei se está ficando bom o vídeo, gente. É uma dificuldade de... sei lá, entenderam, né? Alguma dificuldade aí relacional de se integrar foi mostrado, isso é um fato, foi mostrado. Que mais? Tive mais sonhos. Tive um sonho que era... Puta, esse é muito legal. Eu sonhei com um mar, né?